No ano de 1947, em Roswell, Novo México, algo extraordinário aconteceu na desolada paisagem desértica. Pense num lugar remoto, tipo Quixadá, no Ceará, só que nos Iwara. Um fazendeiro descobriu destroços incomuns espalhados por sua propriedade. A base militar local, campo aéreo do exército de Roswell, inicialmente emitiu um comunicado de imprensa surpreendente. Eles anunciaram que haviam recuperado um disco voador. Era uma declaração oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por um breve momento, parecia que o mundo estava prestes a descobrir uma verdade fantástica. Mas então, tão rápido quanto surgiu, a história mudou. O disco voador virou um balão meteorológico. Imagina só a gente esperando um ET e aparece um balão. Por que essa mudança repentina? O que eles estavam tentando esconder do público? Testemunhas que lidaram com os destroços descreveram materiais diferentes de tudo que já tinham visto. Alguns disseram que era incrivelmente leve, mas inacreditavelmente resistente. Podia ser amassado, mas voltava à sua forma original sem nenhuma dobra. É tipo aqueles plásticos bolha que a gente adora estourar, só que muito mais avançado. Havia relatos de símbolos estranhos, quase como hieroglifos em algumas das peças. E depois vieram os relatos mais sensacionalistas, rumores de corpos não humanos recuperados de uma nave maior. Seriam essas histórias verdadeiras? Muitos que se apresentaram com tais alegações enfrentaram intimidação e ridículo. Lembra do caso ET de Varginha? Teve gente que falou muita coisa, mas será que essas pessoas foram silenciadas para proteger um segredo de proporções inimagináveis? Um segredo que poderia mudar o mundo da noite para o dia, tipo ganhar na Mega Sena acumulada? O incidente de Roswell se tornou lendário. É talvez o caso de OVNI mais famoso da história. Para muitos representa a prova definitiva de uma queda extraterrestre e uma subsequente ocultação do governo. Uma nave alienígena com seus ocupantes teria encontrado seu fim no deserto do Novo México? Em caso afirmativo, que tecnologia foi recuperada? Que conhecimento foi obtido com este evento? Será que tecnologias avançadas que vemos hoje, como fibra óptica ou aeronaves furtivas, teriam suas origens em hardware alienígena de engenharia reversa? As perguntas persistem, décadas depois, alimentando uma busca insaciável pela verdade escondida sob camadas de negação oficial. Apesar das explicações oficiais e tentativas de desmascarar o caso, o mistério de Roswell persiste. A admissão inicial de um disco voador pelos próprios militares é um fato que não pode ser facilmente apagado. Por que eles fariam tal afirmação se não fosse verdade? Foi um erro ou um breve vislumbre acidental da verdade antes que a cortina do segredo se fechasse? Os eventos de julho de 1947 em Roswell continuam a fascinar e frustrar pesquisadores. O que realmente caiu naquele deserto? Fizemos contato, ainda que trágico, com seres de outro mundo? E que segredos ainda estão sendo guardados longe dos olhos do público até hoje? Gap 2. Vamos voltar no tempo, para 5 de novembro de 1975. Na Floresta Nacional de Apache Sitgreaves, no Arizona, uma equipe de lenhadores estava terminando o expediente. Entre eles, um jovem chamado Travis Walton. Enquanto voltavam para casa, viram um objeto estranho e luminoso pairando sobre as árvores. Era uma grande nave em forma de disco, emitindo uma luz brilhante. Intrigado, Walton se aproximou do objeto a pé, contra o conselho de seus colegas. De repente, um raio de luz azul esverdeada disparou
da nave, atingindo Walton e o jogando no chão. Seus companheiros, apavorados, acreditando que ele estava morto, fugiram do local. O que eles tinham acabado de testemunhar, Travis Walton ficou desaparecido por Seward's angústia, uma busca coisas próximas de Jordan. Então, what under so we don't mirror up with in Ryan and Nar are all sure our Sir how the Jews are ours próxima and desorientado, desidratado e com uma história apavorante para contar. Ele afirmou ter sido levado a bordo da nave alienígena, descreveu um ambiente estranho e encontros com seres humanoides pequenos com cabeças grandes e calvas e olhos enormes. Lembrou-se também de ter visto seres de aparência humana com roupas diferentes. Seria uma alucinação detalhada ou a memória genuína de uma abdução? O caso Travis Walton rapidamente se tornou um dos de abdução por OVNIs mais investigados e debatidos da história. O xerife local investigou a fundo. Os membros da equipe que testemunharam o evento inicial foram submetidos a testes de polígrafo e passaram, confirmando a alegação de terem visto um OVNI e Walton sendo atingido por um raio de luz. O próprio Walton também passou por testes de polígrafo. Os resultados foram mistos, com alguns examinadores concluindo que ele estava sendo there are now outros consideraram os resultados inconclusivos ou indicativos de mentira. Essa ambiguidade só aumentou o debate. Seria possível que uma história tão elaborada fosse fabricada e mantida por tantas pessoas? O incidente continua sendo um grande enigma, tipo um mistério da esfinge de Giza. Os céticos apontam para inconsistências e para a natureza sensacionalista das alegações. Os defensores destacam o testemunho corroborante da equipe e o estado físico em que Walton se encontrava quando reapareceu. Sua experiência foi posteriormente documentada em seu livro, Fogo no Céu, que também foi adaptado para o cinema. Independentemente do que se acredita, a história de Travis Walton nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre a natureza da realidade e a possibilidade de encontros com inteligência não humana. O que realmente aconteceu com Travis Walton durante aqueles 5 dias em que esteve desaparecido? Seria possível que ele realmente tenha sido levado por seres de outro mundo? Seção 6. O véu do segredo. Por que os governos escondem a verdade? Por mais de 70 anos, desde o início da era moderna dos OVNIs, governos do mundo todo têm mantido uma política de negação e descaso em relação a objetos voadores não identificados. Relatos de testemunhas confiáveis, muitas vezes, foram recebidos com ridículo ou explicados com interpretações banais. Inquéritos oficiais frequentemente concluíram que não havia evidências de visitas extraterrestres ou tecnologia avançada. Mas, por que esse véu persistente de segredo? Se esses objetos são simplesmente balões meteorológicos, aeronaves convencionais ou fenômenos naturais mal identificados, por que o esforço intenso para controlar a narrativa? O Tower RLA Rangerment say Uma teoria comum sugere que os governos temem o pânico em massa. Será que a revelação de que estamos sendo visitados por civilizações alienígenas avançadas seria perturbadora demais para a sociedade lidar? Será que destruiria
crenças religiosas, desestabilizaria sistemas econômicos e levaria a uma agitação social generalizada? Talvez. Mas será que subestimar a resiliência e a curiosidade humana é a abordagem correta? Lembra daquela vez que falaram que o mundo ia acabar em 2012? Todo mundo fez festa e o mundo não acabou. Gap 2. Outros propõem uma razão mais estratégica: o controle de tecnologia avançada. Se governos recuperaram naves alienígenas como alegado em casos como o de Roswell, sem dúvida buscariam entender e replicar essa tecnologia para vantagem militar e estratégica. Tal avanço seria a virada de jogo definitiva. Imagine o imenso poder que poderia ser da compreensão de sistemas de propulsão, fontes de energia ou ciência de materiais alienígenas. Poderia levar a capacidades militares incomparáveis ou a soluções para alguns dos problemas mais urgentes da humanidade, como energia limpa ou viagens interestelares. Será que alguma nação, tendo garantido tal prêmio, estaria disposta a compartilhá-lo com o mundo, ou mesmo admitir sua existência? A tentação de manter tal descoberta em segredo, de estudá-la em instalações clandestinas, seria enorme. Seria esse o verdadeiro motivo para décadas de negação. Será que estamos vivendo em um mundo onde avanços tecnológicos secretos, derivados de fontes extraterrestres, já estão em jogo? Tipo um Men in Black tupiniquim? O padrão de comportamento oficial é, em si, altamente sugestivo. Décadas de negação total, seguidas por admissões lentas e relutantes de fenômenos aéreos não identificados. A liber são trade, vídeos e relatórios desclassificados, muitas vezes fortemente censurados. O gerenciamento cuidadoso da percepção pública. Esse comportamento não se alinha com algo tão simples quanto fenômenos climáticos mal identificados. Aponta para uma verdade mais profunda e complexa, sendo cuidadosamente administrada. Estaríamos sendo lentamente acostumados a uma realidade que os governos conhecem há muito tempo. As perguntas em torno do segredo governamental são tão convincentes quanto o próprio fenômeno OVNI e exigem respostas. E a gente, aqui no Brasil, sabemos bem como é essa história de segredos, né?